Aqui está, enfim, meio que uma base para identificação em modelo. Primeiro, modelo desse tipo aqui, tá certo? Onde essencialmente você impõe, quer dizer, isso aqui é um caso particular disso, onde eu estou impondo que um único θ conduz todas as respostas e todo o meu trabalho é descobrir os ponderadores. Eu posso fazer uma análise fatorial e, por exemplo, coletar o componente principal ou o primeiro fator. Mas eu sei que vários comportamentos, vários y, estariam associados diferentemente com o meu θ. E eu gostaria de capturar quanto que cada um deles carrega no θ. Isso são as questões? Seriam as questões aqui. Mas guarda essa pergunta, porque a gente vai voltar um pouco de por que esses slides são aqui. Mas é só para mostrar que na análise fatorial, o ingrediente central para identificar esses pesos são essas covariâncias aqui. Você identifica os factor loadings através das covariâncias. E que informação as covariâncias têm? As covariâncias têm a seguinte informação. Se é verdade que essas 5 perguntas aqui é um questionário de autoestima, todas elas medem autoestima com erro, mas que o que mais conduz as respostas delas é autoestima, eu deveria esperar que existisse uma alta correlação entre elas. E que as mais informativas fossem precisamente aquelas que têm mais correlação com todas as demais. Se ela é pura autoestima, ela tem baixo erro de medida, é só θ que está conduzindo. Aquela que tem correlação mais baixa é porque esse epsilon aqui, a variância dele já é um pouquinho maior, tem mais erro de medida, ele é menos informativa sobre a autoestima. Então, a brincadeira de olhar as covariâncias é dar mais peso no final do dia para aqueles itens que têm mais correlação com os demais itens que a gente acredita, ex ante, que todos estão medindo θ com algum erro de medida. Aqueles que tiverem menos erro de medida vão ter mais correlação com os vizinhos e eles vão merecer mais peso. Tá? Com mais fatores, eu tenho mais restrições de identificação, né? Eu preciso ter alguns deles que eu acredite, alguns comportamentos que eu acredite que estão relacionados com menos fatores, ou posso, enfim, isso aqui é um conjunto de hipóteses de identificação, não é único, mas eu preciso brincar mais para conseguir extrair informação, mas aqui é para mostrar que eu consigo sim separar de cada comportamento, né, dadas algumas hipóteses que eu faço de identificação, quanto que esse comportamento é predominantemente guiado por θ1 ou por θ2. Então aqui não vou me alongar muito por aqui. Bom, aí aqui vem um ponto que eu queria discutir mais um pouco com vocês, tá certo? Porque o que é o... Deixa eu, na verdade, fazer a seguinte coisa. Deixa eu pular o slide seguinte para o outro, depois eu volto. No fim do dia, uma vez que eu tenha uma quantidade suficientemente grande de itens, eu consigo identificar grande parte das cargas fatoriais, né? Faço algumas normalizações, consigo identificar e chego no final com uma estrutura desse tipo. Não, tira esse M da frente um pouco. Esse M, ele viria... Por enquanto a gente não tem M ainda não. Deixa eu vir um passinho antes aqui. Se eu faço uma decomposição de alto valor e alto vetor para decompor a matriz de covariância, então, as covariâncias são a grande base para a gente conseguir identificar essas cargas fatoriais, né? Eu tenho, na minha matriz de covariância, decomposições desse tipo aqui.
essa decomposição é exata se eu quiser reter tantos componentes quanto a dimensão de y, né? Então, se eu tiver 10 perguntas e quiser reter 10 fatores, o negócio dá uma decomposição exata. Se eu quiser reter menos fatores, eu tenho isso aqui com algum erro. Componentes principais. Isso aqui é deterministicamente determinado pelo resíduo da decomposição de alto valor e alto vetor. Em análise fatorial, eu posso impor essa estrutura e estimar, na verdade eu estimo esses camaradas aqui, dependendo de quantos fatores eu quis reter. Tá certo? Mas o que é importante da gente discutir aqui? Isso resolve, em parte, o problema que eu tinha antes de determinar as cargas fatoriais e, a partir delas, conseguir calcular tetas, como médias ponderadas dos itens. Mas eu tenho dois problemas com análise fatorial para resolver isso. Problema número 1, vamos pegar em componentes principais, que eu acho que é mais fácil da gente visualizar isso daqui. Problema número 1 é que eu não consigo acreditar que esse D não tenha nada a ver com isso daqui. O que vai aparecer dentro desse D é totalmente determinado pela dimensão que eu resolvi colocar nesse θ. Se eu colocasse um θ diferente, eu ia ter um D diferente. E mais do que isso, eu sei como esse D varia. Ele não, esse D aqui, que eu gostaria que fosse uma estimativa do pedaço que só tem a ver com os épsilons, no fundo, e portanto independente do θ, fosse um componente idiosincrático, né, uma variância idiosincrática dos meus parâmetros, no fundo, especialmente componentes principais, ele aparece como resíduo de uma decomposição de alto valor e alto vetor. Esse cara aqui no componentes principais é a parte associada com os alto-valores que tem menos carga, que tem menos magnitude. Na análise fatorial é um pouquinho mais charmoso isso daqui. Tá certo? Mas idealmente eu gostaria que não tivesse nenhum das minhas cargas fatoriais que eu usei para estimar esse pedaço embutido aqui dentro. E eu fico com a suspeita de que mesmo que eu esteja certo na minha especificação, né? Eu acreditava que cada comportamento, toda aquela fila de K comportamentos fosse toda conduzida, digamos, por 5 grandes componentes ou grandes fatores. Eu gostaria de que nesse D não tivesse nada de cargas fatoriais dos 5, que as cargas aparecessem todas aqui. E no fundo, eu consigo demonstrar que eles aparecem aqui. Componentes principais aparecem diretamente, porque isso aqui é o resíduo da decomposição, e essa decomposição não tem nada de estocástica, é determinística. Na análise fatorial, eu estimo, mas ainda assim não é muito claro. O que eu quero dizer com isso? Que na prática, quando eu tento estimar essas cargas fatoriais que estão aqui e isolar, né, elas teriam que estar todas aqui no limite, nesse lambda maiúsculo, eu consigo mostrar que a estimação desse D, ela leva um pedaço dos elementos de lambda aqui para dentro. Certo? Enfim, isso aí é um problema crônico de como é que eu faço para realmente ter esse lambda do jeito que eu gostaria. O segundo problema, enfim, eu não quero ficar aqui esticando essas contas todas, então tentando pular uns pedaços. Mas só para... Se eu fizesse a decomposição de alto valor e alto vetor, eu ia ter que isso daqui é a soma dos meus autovalores com o produto dos meus autovetores, né? Tá certo? E se eu decido reter, isso é componentes principais, tá certo? Análise fatorial, de novo, é um pouquinho mais sofisticado que isso. Mas se eu digo ex ante que eu tenho sei lá, m fatores, m dimensões relevantes, m tetas relevantes, eu posso pegar essa soma e ficar só com os primeiros elementos dela. Tá certo?
que eu quero dizer é que o que veio parar aqui dentro é um resíduo que não é necessariamente independente do pedaço que veio parar aqui, das respostas das pessoas aos itens. Aqui pode ter informação que eu estou jogando fora, e mais do que isso, isso aqui estando relacionado com isso, quer dizer, aquela hipótese de que o epsilon é independente dos tetas e eu consigo isolar isso nessa brincadeira, começa a furar. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. O segundo problema é que o que eu consigo, a partir da análise fatorial ou dos componentes principais, é esse grande, se quiser, chama tudo isso aqui, isso aqui é uma ficção, tá? Então, chama tudo isso daqui de ômega, ômega mais D. Mas ômega não me é útil, o que eu quero é sigma. E para sair desse pedaço, que é o que a análise fatorial de fato me dá, que é ômega, para o sigma, que é só as cargas fatoriais, lambda, desculpa, lambda maiúsculo, esse troço aqui. Para sair do ômega e para o lambda, que é o que de fato me interessa, que são as cargas fatoriais, eu preciso fazer alguma hipótese de identificação. Uma comum é que esse sigma aqui é diagonal, com certa estrutura, assim assado, eu consigo... Então você tem uma série de procedimentos que eu faço para sair desse ômega e chegar nesse sigma. Não é uma única transformação que faz eu sair desse ômega e chegar nesse sigma. E uma outra parte do debate entre os psicometristas, se vocês olharem na literatura, o que é uma rotação varimax, uma rotação oblimin, são, no fundo, diferentes hipóteses que eu faço sobre a estrutura desses objetos, para, acreditando nessa estrutura, sair desse ômega e chegar nesse sigma, que é o que me interessa. Eu posso fazer uma transformação, eu posso fazer o seguinte, olha, eu acredito ex ante que os meus tetas são mais independentes possíveis uns dos outros, que é a diagonal aqui. Cada dimensão de personalidade que eu estou medindo mede uma coisa totalmente independente uma da outra. Se isso for verdade, eu chego, tá certo? Uma varimax aqui, um troço. Eu posso criar critérios que privilegiem consistência interna. Eu quero chegar no final do dia. Lembra que eu falei que é verdade que no final do dia eu gostaria de que aquelas perguntas que carregam predominantemente num fator quase que pudessem ser medidas exclusivas daquele fator? Eu posso priorizar uma transformação daqui para cá em que aquelas variáveis, né? Então se eu tivesse aqui θ1, θ2 e aqui um monte de... Quer dizer, eu posso tentar ortogonalizar isso, eu posso, se as minhas respostas, sei lá, eu posso criar uma outra regra que fala o seguinte, olha, eu quero que essas daqui sejam puramente θ2 e essas aqui puramente θ1. Por quê? Porque eu sei que elas são super correlacionadas entre si, certo? Então eu posso criar um eixo assim, enfim, tem diferentes hipóteses de identificação, diferentes rotações que eu faço nessa matriz levam a diferentes medidas no fim do dia. Diga lá. Mas existe no resultado que você chega no final, existe uma diferença muito grande do que você está fazendo? Às vezes sim, às vezes não. E o que é pior é o seguinte, não tem uma regra de bolo, não tem uma fórmula que seja universalmente aceita pelos psicometristas. O que eles fazem na prática? Experimenta várias rotações diferentes e eles misturam ajuste aos dados com a interpretação do conteúdo das perguntas. Então tem uma parte artística ali, de ler o enunciado das perguntas e falar o seguinte, olha, isso aqui, tem artística mais ou menos. Na verdade, eles mandam, no limite, eles podem mandar para os pares julgarem. Então, digamos, o que é um procedimento comum? Eu tenho um inventário de personalidade que tentaria medir todas as suas personalidades. Fiz uma análise fatorial, cheguei em que elas se agrupam em 5 temas. Mas diferentes rotações vão jogar esses itens em 5 grupos de maneira diferente. Então, suponho que eu fixei que são 5, certo? E no fim do dia muitas vezes eu gostaria de fazer melhor ainda. Eu gostaria de dizer que a razão pela qual esse item carrega em vários tetas é um erro amostral. Eu gostaria de dizer, isso é uma pergunta, as pessoas gostam de dizer que essas 10 perguntas são 10 perguntas
de matemática ou são 10 perguntas de autoestima. Elas não convivem bem com a ideia de que nessa resposta tem um pouco de extroversão, um pouco de neuroticismo, um pouco disso, um pouco daquilo. Tá certo? Elas querem, no final do dia, dizer que a razão pela qual ela carregou em outras é muito mais um erro amostral. Né? Então, dito isso, faz a tua pergunta de novo, que agora eu me perdi aqui. Não, é só porque eu acho que, sei lá, por exemplo, eu não sou psicometrista, não sei psicometria, mas na minha intuição eu diria que a grande maior parte das áreas são correlacionadas. Isso, já recuperei aqui. Você virar e falar, não, essa pergunta só coloca essa parte do seu cérebro funcionando, ou esse fator psicométrico que você tem dentro de você, e a outra pega outra coisa. E aí, enfim, você escolhe uma rotação que deixa todo mundo um independente do outro, não, isso aqui não tem nada a ver com o outro, só que, não sei. Sim, só que claro. Então, mas, por exemplo, se eu fizesse só olhando para esse critério, eu podia agrupar perguntas que ninguém concorda que isso aqui tudo seja autoestima. Tá certo? Ou perguntas que não tivesse... Se é verdade que essas todas aqui são autoestima com erro, devia ter uma correlação altíssima entre elas e é baixíssima. Ou, enfim, eu tenho um modelo aqui que diz que a autoestima explica aprendizado e isso aqui não explica. Essa outra rotação faz um outro grupo que poderia ser rotulado. A rotulação dos fatores ela é arbitrária. É o analista que dá. Você não tem um modelo, o computador não te diz o que é o label daquelas coisas. Tá certo? Mas então, assim, a maneira como as pessoas constroem essas medidas é um misto de técnica com arte nesse sentido. Elas gostariam de coisas mais independentes possíveis, mas gostariam de que aquilo formasse uma escala, ou seja, aquelas perguntas tivessem uma alta correlação entre si, baixa correlação com os do vizinho, predissessem o que alguma teoria desenvolvimental diz que elas deveriam predizer e tivesse um conteúdo textual que batesse com o que os pares concordam. Ou seja, se eu pegasse aquele item, mandasse para vocês todos dizerem o que isso aqui mede, eu gostaria que todo mundo concordasse que aquilo mede autoestima. Se para cada um aquilo mede uma coisa diferente, então a maneira como é uma mistura de critérios. É isso que eu quero dizer. Não tem... Mas você consegue chegar nisso? Tipo, eu montei uma rotação, eu passei, as pessoas identificam exatamente o que eu estou querendo que elas identifiquem. Não sei, eu acho extremamente difícil de fazer, porque é uma coisa... Não sei, eu acredito que a minha percepção de uma pergunta X seja completamente distinta, talvez de uma pessoa Y. E não necessariamente... Não sei, não acho que seja requerer muito para que isso aconteça. Não, você tem toda a razão. Estou dizendo só que são os desafios que essa literatura tem. Porque ao contrário de uma medida direta, uma medida, quando eu quero medir uma coisa latente, eu não tenho uma régua para dizer qual é o tamanho disso, tá certo? Eu vou inferir baseado no teu comportamento o que são as tuas características. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a maneira como eu faço esse mapa inverso, né, de B para θ, tá certo? Isso aqui é os dados, tá certo? Eu acredito, eu tenho motivos para acreditar que θ é o que conduz o teu comportamento, tá certo? Essa conversa é bem comprida, mas é bem fascinante, mas bem comprida. θ conduz seu comportamento. Várias outras coisas conduzem seu comportamento. O contexto e as tuas experiências prévias conduzem teu comportamento. Comportamentalismo tudo existe para tentar provar. O que os comportamentalistas tentam fazer é mostrar que θ não é a principal coisa que conduz seu comportamento. É quanto de choque elétrico condicionou teu comportamento. Tá certo? Então o argumento deles qualquer cachorro eu consigo treinar a deitar. Se tudo que eu observo, se ele deita ou não deita, eu não consigo aprender nada sobre quão preguiçoso ele é. Por quê? Porque o que principalmente conduz esse comportamento é quantas pauladas ou afagos você ganhou para se comportar desse jeito. Os psiquiatras vão dizer que você tem uma opção de coisa fisiológica, então o dia que eu não comi direito ou que meu equilíbrio hormonal desregulou, eu me comporto de um jeito. Não tem nada de θ, que é de como eu sou de verdade, tá conduzindo isso. Então você precisa acreditar, para partir daqui chegar aqui, tá? Para identificar θ a partir de B, você precisa acreditar que essas flechinhas são todas fracas e que essa flechinha aqui, além de tudo, é inversível. Você não pode controlar por esses fatores ali na regressão? Aqui não é uma regressão, né, que você está fazendo no começo.
teta sigma? Não? Teta lambda mais epsilon? Uma análise fatorial ela é uma regressão, só tem que ela não é uma regressão baseada numa projeção linear ortogonal, certo? É uma coisa um pouco diferente. É regressão de alto valor e alto vetor. Mas você, teoricamente, pode colocar outros fatores dentro dela e tentar ver como é que essas relações, como é que essas coisas interagem, né? E você vai saber, você vai ter sei lá, alguma ideia se aquelas flechinhas são de fato tão fracas e a tarefa que a gente quer é volta. Olha, você sempre pode caprichar mais na tua análise, mas é difícil escapar de um monte de crenças que você precisa ter sobre formas funcionais que permitam que esses mapas sejam inversíveis para a partir disso chegar nisso. E esse que é o meu ponto. Oi? Nesse desenho o mapa é inversível? O que eu estou dizendo é o seguinte, além de acreditar que essas flechinhas todas são fracas, diferentes hipóteses que eu faço aqui, e aqui já tem um bocado de coisa de crenças aí, né? Que tudo aquilo é linear, cada comportamento é uma combinação linear, não sei se é coisa linear. Mas mesmo que eu acredite que tudo é linear, não sei o que, ainda tem, esse mapa para ser inversível, ele tem ainda, enfim, várias maneiras, ele não é... Ele só é único se eu fizer um monte de hipóteses sobre esse ômega aqui, para eu chegar nesse sigma maiúsculo aqui, não, lambda maiúsculo aqui, tá certo? Então, separar, é disso que a gente está falando. E que, na prática, os psicometristas, eles misturam algumas regras de bolo, eu gostaria de ter as coisas separadas, que elas formassem uma escala, tivesse alta correlação entre elas, predissesse o que é para predizer, com uma parte meio artística, de olhar o conteúdo dos itens e saber, de fato, as pessoas concordam que esse monte de coisa aqui é extroversão mesmo? Tá certo? Então, como é que você refina, mesmo depois de já ter feito a tua análise toda? E é assim que as pessoas têm feito mesmo. Não muitas vezes o resultado não muda muito, às vezes muda bastante. É ruim para uma porção de coisa. E muita gente tenta falar assim, cara, para o que você está fazendo e volta para a renda que você sabe quanto o cara ganha, você mede com a régua. Agora, por outro lado, a evidência é bem sugestiva de que esse negócio é suficientemente importante para, apesar dessas limitações, a gente não virar as costas, entendeu? Então, é um pouco essa... Mas, certamente, se você for julgar com o mesmo sarrafo que você julga uma avaliação de impacto, uma coisa que você mede com a régua, você vai ter frustrações bastante grandes. Mas deixa eu só chamar a atenção pelo seguinte. Um dos problemas aqui fundamentais é que o teu erro de medida não é muito obviamente independente, ou a maneira como você extrai o que você chama no final do dia de erro de medida não é necessariamente independente de θ. Ele pode ter, as pessoas podem suspeitar que tem um pedaço de θ dentro dele. E isso motiva um bocado do que Heckman e coautores tentam fazer para lidar com isso. Que além de envolver um monte de estrutura, tem uma segunda ideia. Como é que os psicólogos, ou a maioria das pessoas que vai fazer uma avaliação de impacto socioemocional, não cognitiva, faz? Eu tenho um pedaço que eu delego para os psicometristas que pega o teu instrumento e chega no fim do dia com um monte de tetas chapéus para mim. Esse teta chapéu, ele é teu teta verdadeiro com erro. Então, isso já reduz precisão. Se esse erro não é independente do teu teta chapéu, ele está contaminando, pior ainda. Porque eu vou dar um tratamento depois, fingindo que ele não existe, mas se ele existir, ele está, além de tudo, prejudicando consistência e ausência de viés do estimador. O que é a ideia? Deixa eu estruturalmente, já que eu acho. Então, nessa linguagem aqui, M agora é a sequência de itens, tá? Não é mais Y. M são as perguntas do teu teste não cognitivo, que, como você falou, pode ter um pedaço influenciado por X que me ajude. Então, aqui é o comportamento. Ele pode ter um pedaço de coisas que eu observo com a régua e posso colocar aqui, e tem um pedaço conduzido por θ. E lá na frente eu tenho o salário, que depende de outro conjunto de características aqui, e também depende de θ.
Fazer isso em 2 estágios, estimar θ-chapéu aqui e depois imputar aqui, como se fosse uma regressão simples, tem 2 problemas. Além do meu θ-chapéu já estar cheio de erro de medida, e que, portanto, joga a precisão de qualquer coisa ali para baixo, né? Se esse erro de medida for relacionado, né, com outros não observáveis, aí eu me estrepo. Então, deixa eu fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, eu vou estimar de uma forma, numa batelada, esse modelo inteiro. Não vou fazer isso aqui em 2 estágios. Eu vou colocar um bocado de estrutura para tentar garantir independência entre eles e vou estimar conjuntamente os tetas com o meu foco nesses alfas, que seria o impacto de teta sobre os meus resultados. Tá bom? Então, assim, de uma maneira tão simples quanto eu consigo fazer, essas coisas bastante cabeludas que têm aparecido, né? Hoje até já tem a Dudu Stata que faz isso para a gente, tenta estimar num estágio só os factor loadings que carregam na minha estimativa de teta a partir dos comportamentos e o impacto de teta sobre os resultados. É bastante parecido com simplesmente colocar o teu salário como se fosse mais uma pergunta do teu teste de autoestima. Já que a sua pergunta, quanto você acha que você vale, depende da autoestima, o salário também depende da autoestima, se eu empilhar tudo, é quase como dar um tratamento único, empilhado para essa coisa toda, focando no factor loading desse pedaço aqui. Isso é só um modelo teórico ou foi estimado? Pegar dados, estimar? Não foi estimado. Aquele modelo do Flávio que eu mostrei para vocês, por exemplo, vem disso. Mas aí, no caso... Perdão, não vem disso não, mas fala. Os dados vêm tipo de você faz um relato, tem o professor A, quanto você acha que você ganharia no final do seu high school, e depois quando você ganha no college, a mesma coisa? Não. Você pergunta, você aplica um questionário de autoestima e o que você quer é estimar o impacto da autoestima sobre o salário. Isso. Sobre o salário da pessoa também. Você precisa saber o salário da pessoa. Isso. Aí, a pessoa que responde a high school earnings é diferente de quem responde college earnings? Então, o que o Flávio faz não tem intervenção, então ele só tem meio que Y1 aqui, tá certo? Ele só tem uma coisa longitudinal, Y1 e Y2 ao longo do tempo, e tenta inferir de uma batelada só isso aqui. Com intervenção, ainda mais se ela não foi randomizada e você quer controlar pela seletividade, essa aqui é a estrutura que é identificada com, enfim, tem trabalho recente do Sérgio Urzua, do Pedro Carneiro lá do UCL, outros, é muito baseado nesse, quer dizer, tem um paper esse ano na econométrica do Heckman com o Vitilacil, que é mostrando a identificação do Roy Model generalizado com fatores latentes, blá blá blá, tá certo? Isso aqui é o Roy Model generalizado com fatores latentes. Mas é só para mostrar em que ele é inspirado. Ele é inspirado em tentar lidar, ao mesmo tempo, em tentar lidar principalmente com o erro de medida. Motivado por quê? Por um problema de precisão e até potencial viés por esse erro de medida não ser exatamente, necessariamente independente do seu teto. Tá certo?